Queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, sob os auspícios de Manuel Felipe Santiago e de toda a comunidade espiritual superior que nos dirige, nós desejamos paz, para que em paz possamos estabelecer um diálogo de coração para coração, e nesse diálogo sermos capazes verdadeiramente de estabelecer aquela conexão vertical com os que trabalham em nome do Cristo, operando na terra a fecundação da nova sociedade para o terceiro milênio e para frente, do novo homem que deve surgir das cinzas deste que deixa, estabelecendo então o reinado do bem na terra. Diz o livro Boa Nova que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E muitas vezes as nossas fragilidades nos fazem determinadas peças, nos pregam determinadas peças, e vocês nos desculpem pelas nossas fragilidades diante do caminho, pelas peças que às vezes nós mesmos sentimos, em especial ao Ricardo. Nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a semana toda está trabalhando nesse aspecto, mas hoje é o psicoterapeuta Jesus e nós. O estabelecimento o entendimento deste Senhor e Mestre, guia e modelo, nesse painel ou nessa perspectiva psicoterapêutica. Como que Jesus pode operar ou nos ensinou numa proposta pedagógica de uma psicoterapia da alma, abrindo horizontes novos, abrindo possibilidades novas. E nós achamos de uma passagem do Evangelho, talvez a das mais significativas, para conseguirmos estabelecer esta visão, porque ela engloba toda a problemática da alma humana. E Emmanuel, ao comentá-la, diz que foi justamente na problemática do coração que o Senhor Jesus encontrou motivação para lançar uma das mais belas expressões de fecundação, aquela do atirar a primeira pedra. Mas vamos devagarzinho e vamos tentar contextualizar o processo. Tomara que nós consigamos transmitir a ideia, tomara que nós consigamos, neste ambiente, criando este campo espiritual, que já antes de nós está colocado, mas que hoje, a partir de nós, ele abre a perspectiva, abre o horizonte, nós possamos verdadeiramente sentir. Porque a vida vale pelo que se sente. Os pensamentos mudam com o tempo, mas o sentimento ele vai se aperfeiçoando cada dia e facultando-nos a comunicação com o eu essencial. A mulher adúltera está narrada no capítulo 8 de João, no versículo de 1 a 11. Vamos lê-la no integral e depois comentar passo a passo para sentirmos a lição. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só
Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O texto é sobejamente conhecido. Todos nós já tivemos contato com ele. Vamos avaliar alguns itens, construindo uma ideia. Jesus, o Cristo, o eu sou, o guia e modelo, o arquétipo humano, o arquétipo divino, porque Jesus engloba nele a humanidade plena e a divindade passível de ser atingida pelo Espírito, Filho divino, Filho de Deus. Então esse tipo, esse caractere que deve ser replicado e imitado na terra, foi para o Monte das Oliveiras. Subir um monte não deve ser uma coisa muito fácil. Subir um monte exige esforço de ascensão. Subir o monte exige perseverança, porque o cansaço chega em determinado momento. Mas ele subiu ao monte, e nesse monte, lá está registrado a definição das oliveiras. A oliveira é uma árvore singular. Ela aparece na Bíblia pela primeira vez quando Noé, terminados os dias do dilúvio, a arca tendo pousado no monte Ararat, Noé solta pela janela que estava no terceiro andar, ou que dava contato para o terceiro andar da arca, ele solta uma pomba. Esta pomba viaja e volta ao ramo de uma oliveira. E assim sucessivamente Jesus será preso neste jardim do Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. A oliveira nos produz a oliva, da qual se retira o azeite. E com o azeite pode-se produzir luz. É o combustível para o candelabro, para a irradiação da luz. Mas também com o azeite, um fortíssimo ingrediente para a culinária, trabalhando a nutrição. E com o azeite, naquela ocasião, juntamente com o vinho, tinham propriedades terapêuticas, curadoras. Era utilizado por aqueles que cuidavam de alguém. O homem samaritano, chamado bom samaritano, ele usa de azeite e vinho para pensar as feridas daquele que estava caído, salteado pelos salteadores. Então, ao subir o monte, num esforço ascensional, vertical, atinge aquele plano da nutrição, aquele plano da cura, aquele plano da luz. O Senhor e Mestre passa a noite nesta comunicação superior. A noite representa no judaísmo o plano de concepção, porque o dia é o plano de ação. A noite, para os chineses, no Tao, é a força Yin, o feminino que concebe plenamente no conceito. E o Yang, o dia, a força masculina, opera. Aqui nós temos o Senhor subindo nas alturas da iluminação, das propriedades curativas e nutridoras, fecundando-se, inebriando-se, inundando-se de valores, para que na manhã seguinte pudesse operar e atingir o êxito desejável ante a vida. Diz o texto, na sequência, que pela manhã cedo, então naturalmente nós estamos deduzindo que ele estava na noite no alto do monte, e pela manhã cedo tornou para o templo. O templo tem sido a grande problemática da alma humana. O estar afastado do templo tem sido naturalmente as motivações para as quedas. Porque diz o Espírito Alta de Souza,
na mensagem fraterna, quando ela apresenta uma equação dizendo assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O problema é volver ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e o Senhor na manhã seguinte tornou para o templo, adentrou o templo, e quando adentrar ao templo, ele, tanto quanto nós, todo o povo, toda a multidão está presente. Nós aqui estamos num templo, buscando entrar no nosso templo, e uma multidão, a multidão de todas as vidas que já vivemos, só que no planeta talvez umas 1000 encarnações, a multidão de desejos, de sentimentos, de medos, de conflitos, de inseguranças, de guerras, todas as multidões de todas as vidas estão presentes, todas as expressões que já fizemos, desejamos ter feito e não realizamos, estão presentes. É o povo que, quando entramos no templo, que pressupõe o aquietamento, que pressupõe a harmonia, está presente. E que, estando silenciado no campo da meditação, emerge. Que, estando silenciado no campo da segurança íntima, aparece. O povo vinha e o povo vem. Quando silenciamos, aqueles conflitos que desejamos esquecer surgem. É natural. E ele, na pedagogia divina correta, assenta. E assentando-se, os ensinava. Aqui nós fazemos a pedagogia às inversas. Aliás, estamos no antissistema. No mundo material, estamos antissistemas. O instrutor fica de pé e o aprendiz está assentado. Deveria ser ao contrário. O Senhor Jesus, sempre quando instrui, está assentado. E a multidão, os discípulos estão de pé, pronto para realizar o que foi instruído. Como nós não somos instrutores seguros, não pode estar de pé o povo. Tem que ouvir bem assentadinho para refletir e ver se dá de acordo. Mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos entender que no mecanismo divino, ele está no templo, está assentado e ensina, proporcionando a quem aprende servir. Vamos contextualizar no consultório divino, o terapeuta divino, o psicoterapeuta. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec dá algumas notícias históricas. E uma das notícias que ele coloca é sobre o terapeuta. Ele diz que o terapeuta é o servidor, aquele que cuida. E o terapeuta é aquele que conduz alguém para Deus. São os servidores de Deus, os cuidadores que cuidam de alguém em nome de Deus. Expressando em outras palavras esta ideia, este ensinamento. Então aqui o psicoterapeuta, ele passa na sua noite fecundando-se, dirige-se ao templo e permite emergir do templo os conflitos. Porque o terapeuta terá que trabalhar com conflito e não com aquilo que é segurança, porque o que é segurança já está estabelecido. É preciso trabalhar com aquilo que diverge, que contrapõe, que gera atrito. Então ele se prepara, e o povo, quando apresenta, deste povo, sempre, em cada circunstância, irá destacar o ponto necessário. Então vamos ver, a partir de agora, o que neste contexto destacou.
Qual foi o destaque? O que se apresentou, porque a vida, ela é feita através das circunstâncias. Emmanuel diz que a circunstância é a vontade de Deus em nosso favor diariamente. Dois grupos emergiram deste povo. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O primeiro grupo, representado pelos escribas e fariseus, são dois aspectos de um mesmo grupo. Duas facetas de um mesmo grupo. O escriba era aqueles que tinham a função de escrita, de escrever, de transmitir pela escrita os ensinamentos, ou de perpetuá-los dentro de um possível. E os fariseus eram um partido político, um partido dominante. Naquela ocasião, o Estado de Israel, ele englobava no sacerdote, no sumo sacerdote, todos os poderes, o poder religioso, o poder sobre o povo, todas as estruturas de legislativo e de executivo na sua atuação. Lembrando que naquela ocasião Roma dominava a Palestina também, então eles tinham outra estrutura de governo, mas que ela não está presente aqui. O povo independente de Roma, ele tinha a sua regulamentação, o seu funcionamento. E esses dois grupos, eles têm uma característica muito singular para isso que nós estamos trabalhando agora. Eles definem um aspecto do ego humano, daquele eu inferior, daquele eu linear da horizontal, rígido, controlador, que faz mecanismos de defesa, projetando nos outros as culpas, as responsabilidades, antes de encarar em si próprios as questões da sua vivência, antes do autoconhecimento, da autorreflexão, uma censura, uma vigilância e uma acusação à vida alheia, projetando para fora de si o que deveria ser avaliado em si. Então esse grupo emerge trazendo uma mulher. Nós estamos numa sociedade de capelinos, os exilados da capela trouxeram para a terra a estrutura patriarcal pelo homem, masculinizada e opressora, dominadora. Desde a origem, Caim mata Abel. Abel representaria aquele feminino fecundado, operando em conexão divina. Caim representa aquele masculino exteriorizado, extrovertido, matando o feminino, não percebendo e não permitindo eclodir os valores internos. Então aqui a mulher, ela é colocada no meio, ainda não está colocada no meio, ela é apanhada em adultério, porque naturalmente está trabalhando um assunto. Todo ato exterior, ele parte de uma concepção interior. E quem concebe é o feminino, quem opera é o masculino. A tentação foi da Eva, mas a queda foi do Adão, porque é o masculino que deveria ter a vigilância necessária com relação aos inputs, aos desejos que emergem do feminino. Emmanuel diz que o desejo é um departamento da alma humana, mas que a vontade é a gerência que define se o desejo executa ou não. O desejo é a parte feminina pedindo vida, e a vontade é a parte masculina delineando sim ou não. Então aqui há uma mulher, um feminino, que concebeu e permitiu uma cena, e foi apanhada em flagra. O problema não é a cena do feminino, é o que acontece com o ego masculino, que se permitiu agir. Não sei se estou conseguindo transmitir a ideia, mas vamos vendo que aos pouquinhos nós vamos abrindo o horizonte. Sentir é impossível não sentir. Agir é possível não agir quando negativo. Eu não tenho domínio sobre os meus sentimentos. Numa ação, numa cena, o reflexo emotivo que grita em mim, nós não temos controle sobre ele. Ele acontece. Está no livro Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade. É uma linha que não tem como impedir. Emmanuel fala assim,
A vontade não pode impedir a reflexão, no capítulo 2, quando se trata de semelhantes. Mas ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então ela não pode impedir a reflexão, de o desejo, né? Os sentimentos emergirem, as emoções diante de uma cena. Ela não pode impedir isso não, mas pode colocar a disciplina na ação. Então é aí que nós temos que trabalhar. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com o que andamos sentindo, mas nós precisamos trabalhar no que estamos pensando e fazendo, não exatamente no que estamos sentindo. Porque o sentimento, ele acontece na nossa intimidade. Observem, né? Façam uma avaliação, se é possível conter um sentimento. É possível não agir conforme o sentimento quando negativo. Então, está colocado aqui, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, ou seja, concebeu uma coisa e fez outra. Esse é o adultério. Adulterar é ir contra algum valor que foi concebido. Se nós aqui pensarmos na intimidade do desejo que não deveria ser executado e não executá-lo, ela não iria adulterar naturalmente, porque ela iria conceber, porém a vontade iria administrar o não fazer. Mas como concebeu e fez conforme a concepção, adulterou, porque estava ferindo uma lei que está na própria consciência, e nós vamos ver daqui a pouco. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Desta multidão que emerge diante do psicoterapeuta divino, desta multidão que apresenta-se diante do eu sou em nós próprios, quando começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de reflexão, uma revisão diária, emergem muitos valores, os negativos, alguns positivos. E esse movimento gera em nós acusações muitas vezes, culpas, vergonha, ressentimentos, mágoas e outras situações quaisquer que vêm à tona quando descobrimos uma fragilidade, quando descobrimos um ato negativo, quando esse ato negativo nos fere. E aí nós o trazemos para o meio. Trazer para o meio é torná-lo um centro de referência. Quando estamos com uma verdadeira culpa em nossa intimidade, aquilo prossegue o dia inteiro conosco. Mas vamos acusando a nós mesmos de ter feito aquilo. E a acusação, ela não resolve o problema. Emmanuel diz assim: toda vez que fugimos ao dever, está no Pensamento e Vida, toda vez que fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, da qual origina o remorso. Então essa questão do erro, da culpa e do remorso é um ciclo vicioso que prossegue em nossa intimidade, tomando a nossa vida como centro de referência, como aquele elemento que o dia inteiro macula a nossa própria vivência. O codificador, no 7º capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno, que ano que vem comemora 150 anos de publicidade, ele escreverá lá no Código Penal da Vida Futura sobre o problema após o remorso. Ele vai dizer do arrependimento, da expiação e da reparação. Então a equação na sua primeira parte, ela é erro, culpa, remorso. Do remorso deve emergir uma força curadora, arrependimento. É a primeira palavra de João Batista para todos aqueles onde ele orientava na margem do lago do Rio Jordão. Arrependei-vos. A palavra em grego é metanoia. Meta é além. Noia é de nour. Nour é ideia. As noures são as ideias. O nour é pensamento. As noures são as correntes de pensamento. Então, meta é um pensamento, ou além, né? Um pensamento além, metanoia. Reforma íntima. Uma reforma mental. Uma maneira nova de ver a cena, não pelas acusações indébitas. O arrependimento abre a possibilidade para a expiação e para a reparação.
Pode ser primeiramente a expiação e depois a reparação, mas pode ser concomitante. Nós podemos expiar e reparar. Então, trazer para o meio aqui é quando nós temos um determinado problema de um melindre, nós ficamos com aquilo o dia inteiro na cabeça. Os escribas e fariseus estavam com o dia inteiro aquele problema na cabeça deles, numa acusação constante, numa alta acusação. Nos problemas da revisão diária, há um instrutor, um guia espiritual, lá na América do Norte, que criou um sistema entre 1957 e 1979, através de uma médium chamada Eva Pierracos. Ele proferiu 258 palestras de cunho de um trabalho psicológico espiritual de desenvolvimento. E numa delas, na palestra 28, ele a intitula Comunicação com Deus, Revisão Diária. Ele nos orienta a fazermos isso que Santo Agostinho também já orientou, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919, letra A. Nesta revisão diária, sugere-se observar os fatos que geraram determinada crise emocional. Uma cena, telefonema, o trânsito, alguma coisa que produziu uma emoção. É aquela linha diretiva onde uma cena produz uma emoção. Quais as emoções, os sentimentos que chegaram? Raiva, ira, vergonha, culpa, medo, não importa. Avaliar, anotar. E depois anotar também, 10 minutos, 20 minutos após aquele acesso emocional, qual pensamento, sentimento vibrou em nós próprios. Que geralmente depois, por exemplo, alguém telefona e nós estamos irritados e brigamos com a pessoa, depois que desligamos o telefone e a poeira baixou, muitas vezes vem um sensório e fala assim, eu não devia ter feito aquilo. Este pensamento que eclode após abaixar a poeira é muito importante, porque ele é a linha do que eu quero. A reação emocional é a linha do que eu já não quero. Por isso o apóstolo Paulo dizia na carta aos Romanos, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Dentro de mim tem um conflito, porque eu quero fazer o bem, mas está em mim o pecado. Constantemente nós fazemos prece querendo agir bem com os domésticos e com os amigos, mas via de regra, em determinada cena nós caímos e depois arrependemos. Aliás, ficamos no remorso. O remorso repete o erro, o remorso repete a culpa, o remorso fixa aquela repetição sistemática. O arrependimento abre possibilidade ao novo. Então estava no meio, porque é o ponto de referência. E aí começa com os mecanismos de projeção, ou os mecanismos de defesa do ego, numa forma projetiva. Julgando a culpa para o outro, não é? Para o feminino. A culpa é dela. Não é? Mestre. E ainda busca essas argumentações. Aqui tentando fazer uma análise em nós próprios. Eu tenho um Cristo interno, eu sou. Tenho o ego, e este ego tem as suas várias facetas de manifestação, o ânima, o ânimos, não é? Conforme as nomenclaturas que nós quisermos utilizar para nos ajudar aqui a pensar. A rigidez, não é? A dureza de coração, os elementos operacionais que pudermos estabelecer de conexão. Não é? Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Num plano igual ao nosso, gente, constantemente emergem dos nossos corações, ou do nosso plexo solar, do chakra gástrico, ou do chakra esplênico, ou do chakra genésico, como veículos de manifestação e não os geradores, causa, que a causa está no ser, desejos inconfessáveis, desejos pecaminosos, de erro. Isso acontece o dia inteiro, porque se isso não acontecesse, nós não estaríamos no planeta Terra. Quem está no planeta Terra na atual ambientação é porque vibra nessas faixas, onde os desejos são impuros, estão no próprio ato, produzindo formas de adultério, está fugindo da lei, constantemente. Dos 10 mandamentos, os 7 negativos, toda hora nós estamos fazendo, porque a mente não consegue ler o não. Não faça, ou seja, faça. Não sobe, menino, ele sobe. Quer educar o menino? Fala assim, anda,
A gente fica assim, não sobe aí não. Ele vai subir, porque ele não entende o não. Então a nossa imaturidade psicológica falou não, ela entende assim, sim, faça. É princípio de contradição. Não tem jeito, né? Então não roubar, nós roubamos. Não matar, nós matamos. Não adulterar, nós adulteramos. Não criticar ou levantar falso testemunho, nós levantamos. Não cobiçar, estamos cobiçando. A todo instante. Tudo, em todas as dimensões. Isso é um plano que não é para gerar culpa. É um plano pedagógico para nós podermos aprender a trabalhar nos 3 positivos dos 10 mandamentos. O amar a Deus acima de tudo. O guardar o sábado. Sábado é o último dia da semana. Trabalhou bem trabalhado, o último dia, consciência tranquila, descansa. Trabalhou mal trabalhado, o último dia, consciência intranquila, não tem descanso, tem tormento. Então, guardar o sábado pressupõe ter trabalhado bem os outros 6 dias, operado na construção saudável. E honrar pai e mãe, porque se eu não honrar a minha ancestralidade, do que eu já fui, do que já foram antes de mim, do que me construíram para chegar até agora, eu não consigo avançar naquilo que é descendência. Então é um processo que precisamos empreender a jornada dele diariamente. E aí, esses mecanismos aqui de negação. Eu não errei não, é ela que errou. A culpa é dele, não é mesmo? Sempre projetando. Começa com Adão, esse mecanismo. No paraíso, no dia da aferição consciencial, o Senhor perguntou a Adão, Adão, por que você fez isso que eu falei para não fazer? Falei, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu de companheira, que eu não pedi, eu estava sozinho aqui, o Senhor é que me deu, presente de grego, ela que me deu o negócio, eu comi, coitadinho de mim, tão singelo, olha que mecanismo, né? Aí o Senhor Deus perguntou para Eva, por que você fez assim? Ela falou, Senhor, a serpente que o Senhor pôs aqui no paraíso, né? A serpente é que falou para eu comer, que era um negócio era legal, e eu fui comer. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade, tributa a outrem. E aí é uma expiação geral, né? Todo mundo é expulso do paraíso, manda para fora, e aí depois, para voltar para esse paraíso, não é fácil, não é mesmo? Não tem sido fácil. Tem alguém aqui que lembra se foi expulso? Ô, gente, não é? Eva são as emoções, tá? A serpente é o sistema dos instintos, fixados, já registrados no tempo. Eva são as emoções, que diz o Roberto, são muitas, não é? E o Adão é o ego, que aceita ou não aceita, não é? Pois é, então vamos lá, para a gente entender no mecanismo. Agora a gente chama a lei. Esse processo de chamar a lei para punir o outro é gostoso demais. Porque quando é o outro que está sendo punido, tá vendo? Irmão então, hein? Faz a coisa lá, quando o pai pega um e descarrega a raiva num, o outro fica tranquilo, agora acabou, não tem mais problema, não é assim? É desse jeito. E na lei, olha, nos mandou Moisés, e ele estava ferindo a lei, com isso ele estava ferindo a lei, mas agora eles estão chamando a lei. E na lei, nos mandou Moisés que as tais, olha para você ver, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nós queremos levantar a lei constantemente. Imagine uma cena. Você tem um filho de 10 anos de idade, ou 8 anos, ou 11, não importa a idade. Está no carro, está numa estrada no interior, num posto policial que está fechado, não tem nada. Uma reta muito grande, uma placa redondinha, bonitinha, com os números assim, 40. No velocímetro do carro está 110. Aí o menino olha a placa e olha o velocímetro e fala assim, mas aqui tem que ser 40 km por hora. Ele chamou a lei, não chamou? Como que nós agimos? Sim, você tem razão, freia, diminui a velocidade, passa 40, ou falamos, não, aqui não tem importância não, aqui pode, aqui não tem nem ninguém lá no posto policial, olha, está tranquilo, está liberado, hein? Passamos no sinal amarelo para vermelho. Aí o menino que está aprendendo na escola legislação fala assim, mas passou no sinal vermelho. Não, aqui pode, porque agora pode, agora nesse horário não tem ninguém vendo.
Então eu uso a lei quando? Se bater o carro e o outro que avançou o sinal, eu uso a lei. Você furou o sinal, você é errado. Mas eu tendo errado, está tudo certo, tudo tranquilo, isso não é problema, eu posso. Entenderam? Então nós usamos a lei quando nos interessa para acusar o outro. Na lei diz que essas tais devem ser apedrejadas. Pedra é rigidez, pedra é dureza, pedra não tem individualidade. Pedra é um aglomerado de átomos, não tem individualidade, né? Cheio de quinas. Não é nem um cristal, porque o cristal já tem uma individualidade. A pedra é a dureza do coração. Mas aí eles vão aferir o amor. Tu, pois, o amor, consciência crística, o eu sou, que dizes? É preciso, no meio das acusações do dia a dia, volver ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e comunicar, ou conectar com o Cristo, com o eu sou, e perguntar para ele: o que você diz? E não ficarmos gerando doenças psicossomáticas, né? Porque eu enfermo o corpo, porque não dei conta da crise emocional. Aí eu trago para o corpo para tentar exonerar, e a doença, como caminho, ela nos indica a honestidade da vida, porque a doença revela, não tem jeito. A doença nos torna honestos, porque ela apresenta a problemática. Quem conhece da leitura corporal irá entendendo aos poucos, gradualmente, ainda não é absoluto, mas gradualmente, que determinada manifestação sintomática diz de determinada outra expressão emocional desequilibrada, exonerando, pedindo solução, até atingirmos uma equação de saúde. Mas aqui eles estão levantando uma ideia. O que você faz? Qual que é a orientação? Até 6h30, né? Isto diziam eles, e aqui ainda tem um outro dado. A pergunta não era honesta. A pergunta não era honesta. A pergunta tinha subterfúgios. A pergunta tinha equações infelizes de queda, de tentativa de manter o status quo, sem saída, aprisionado nas crenças limitantes. Isso não tem jeito, eu não dou conta, não nasci para isso, não vai melhorar nunca, vai ser assim o resto da vida, isso, o mundo não tem jeito. Isto diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Além de acusar a mulher, acusá-lo também. O Cristo interno, a culpa é de Deus, né? A mulher que o Senhor me deu, Deus, ela que fez eu errar. Quem errado é Deus, né? Ô Deus, por que o Senhor me colocou aqui nesse mundo, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? É o mesmo princípio, né? Deus é que é culpado dos problemas que nós sofremos. Mas Jesus, olha a atuação, a pedagogia do psicoterapeuta crístico. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O Roberto Lúcio Vieira de Souza, nosso amigo aqui de Belo Horizonte, médico, junto com a Alcione Albuquerque, eles psicografaram um livro singelo, lançado há muitos anos, chamado O Homem Sadio, uma nova visão. Hoje ele foi ampliado, tem vários comentários. E aqui numa das passagens, o Roberto Lúcio psicografou uma mensagem de André Luiz, fazendo uma reflexão sobre essa postura psicoterápica do terapeuta Jesus. A postura correta, porque é uma ideia ajudando aos profissionais da saúde sem ferir a sistemática da psicologia, da psiquiatria, incorporar determinadas atitudes devido a determinados conhecimentos, sem ferir o código de ética, a atuação ética de um profissional da área da saúde psicológica, da saúde mental, buscando pontos de referência. E o André Luiz vai trazer algumas ideias, nós vamos falar em alguma síntese delas, são coisas singelas, é um livro que continua sendo publicado, que vale a pena conhecer no seu todo, né? Jesus, inclinando, se escrevia com o dedo na terra. É um único registro, são 2 vezes aparece essa frase aí, 2 vezes, o único registro que Jesus escreveu alguma coisa. Escreveu na terra. Porque a terra, se o vento passar rápido,
a poeira leva a inscrição. Se chover, a água leva a inscrição. É porque é uma inscrição que não deve permanecer por muito tempo, porque ela é temporária, ela é passageira. Mas ele escrevia com o dedo. Depois nós vamos ver o que ele escrevia, porque nós vamos buscar a ata da escrita, mesmo com a poeira baixando, nós vamos tentar ver, não é? Essa é a postura. Ele inclina-se sobre si mesmo, deixando que os acusadores falem, porque a cura, num dos seus processos, é efetivada pela fala. Quando nós ficamos apenas no plano mental dos pensamentos, os pensamentos, não tendo uma catarse pela fala, não tendo uma descarga pela ação, eles como que vão multiplicando, gerando uma caixa de marimbondo na nossa cabeça. O espírito João Lúcio, através do Wagner Gomes da Paixão, e o espírito Joana de Anjos, através de Valdo Franco, dizem que nós temos em média de 60 mil a 100 mil pensamentos diários. Isso é uma loucura de pensamento, gerando um conflito muito grande, porque nós perdemos nos meios dos nossos pensamentos, na multidão dos nossos pensamentos. Então a fala é uma forma de descarregar, é uma forma de liberar e uma forma que permite uma autorreflexão, porque nós pensamos com a língua. Enquanto não falamos, nós ficamos aquela coisa gravitando. Depois que falou, não dá para voltar mais. Aí tem que sustentar o que falou. Então aqui, ao falar, essa escuta promovida pelo terapeuta, dobrado sobre si mesmo, escrevendo dados, anotando registro, definindo pontos de referência na intimidade, enquanto o outro, na sua verbalidade, né, ele expressa, fala, acusa, e está falando. É um processo que permite um novo olhar, uma nova possibilidade. E eles continuaram falando. E como insistissem, veja como que a sabedoria da lei, na consciência iluminada, escreve, define os apontamentos de forma correta. Nós podemos fazer quaisquer leituras que quisermos, e quaisquer leitura que fizermos, ela encontra a equação real, saudável, porque está estribado no amor divino. E como insistissem, a repetição, tem 10 anos que está fazendo a terapia naquela fala, acusando papai, mamãe, vovó, titia, sem honrar um ancestral na acusação, sem olhar para si mesmo, está falando, perguntando-lhe, há um determinado momento, há um determinado tempo, um momento na acústica da alma, em que ele endireita-se, eleva-se, verticaliza, faz uma nova conexão. Este momento do insight, ele acontece na consciência de cada qual, porque na consciência está registrada a lei. Então é fundamental permitir, pela expressão exteriorizada, que um dia haja... Antigamente a gente dizia assim, caiu a ficha. Ou o jovem pródigo, o filho pródigo, quando caindo em si, tornando em si, é a verticalização, é o momento onde nós conseguimos fazer conexão com o eu real. Aqui está simbolizado no Cristo que endireita-se, que levanta, que verticaliza, e ao levantar-se, numa atitude do eu sou, que é a saúde real, verdadeira, abre um novo paradigma, uma nova possibilidade de visão, uma nova reflexão, um novo olhar. Um novo olhar sobre uma cena, porque estava cristalizado, rigidamente preso. Endireitou-se e disse-lhes, é a frase inolvidável, uma das mais belas, que define o ponto de reflexão eu-tu, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesta relação deste triângulo que define a mesma atuação
o outro como a mim mesmo e em grau maior para Deus, abre esse horizonte nessa relação eu-tu. Aquele, é a regra de ouro, dentre vós que está sem pecado, sem erro, nessa área, não é em outra área não, porque aqui cada fator tem a sua dinâmica no ponto referente. Aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então ele falou, pode jogar pedra. Tem uma condição. A condição real da vida define a possibilidade de acusação somente naquele que naquele ponto está isento. E nós vamos ver qual que é a atitude de quem está isento, porque tinha um isento ali. Só um. Os outros todos não estavam. Nós já sabemos. Mas ele definiu então, pode. Pode sim. Vocês querem trazer a lei que está registrada no âmbito da consciência antiga? Podem atuar. Mas deixa eu apresentar uma nova equação. E aqui nós vamos cada vez mais entendendo. Quando Jesus se levanta, quando Cristo se ergue, quando eu sou, abre um diapasão, qualquer que seja dimensional, não é possível mentir. Quando nós desencarnamos e chegamos no mundo espiritual sem o corpo e sem o ego dessa personalidade, cheio de vícios, não há possibilidade de mentir. Não há possibilidade. A verdade é estampada, porque o espelho cristalino da mente, a consciência naquele campo, ela se abre. Então não tem como mentir. O espírito irmão Jacó, ele conta no livro Voltei, que ele, chegado ao mundo espiritual, depois de todas as dificuldades que teve, ele recebeu a visita do Bittencourt Sampaio. O Bittencourt Sampaio é um espírito que já está num grau evolutivo maior do que nosso lar. Ele não vive em nosso lar, ele está além. Ele em nosso lar, ele materializa em nosso lar. Então, o Bittencourt Sampaio veio fazer uma visita ao irmão Jacó, que era amigo dele quando estava encarnado. E quando o Bittencourt Sampaio materializa e que o irmão Jacó o vê, o irmão Jacó grita, entra em crise psicológica e diz assim, eu errei, e começa a enumerar todos os erros dele. Ou seja, é como se fosse um espelho, para a gente entender o mecanismo. Você tem um quarto, que geralmente fica fechado no blackout, com um insufilme na janela, aquela coisa toda. E um dia você não está vendo nada, está tudo escurinho. Aí você resolve abrir a janela e deixar a luz do sol entrar. Quando a luz do sol entra, ele costuma revelar determinadas coisas que a gente não via, não é mais? Não é mesmo? Determinada poeira, determinada sujeira. Então a luz consciencial, quando penetra na intimidade, ela faz visualizar cenas que não eram vistas. Foi o que aconteceu com Jesus e que foi expressado de uma forma muito sensível no filme Ben-Hur, quando determinada feita um soldado vai agredir um escravo, um prisioneiro, e ele, quando levanta para chicoteá-lo, Jesus olha para ele e ele olha para Jesus, e ao sentir um influxo energético do pensamento e da visão do Cristo, ele não consegue atuar na sua impulsividade animal. Ele susta o braço e deixa a cena. Isto registra para nós quando estamos diante de uma autoridade moral, seja o eu sou, que acessamos quase nada, seja o Cristo, que está no mesmo, nós não acessamos ainda, né? O dia que acessar, nós teremos um outro olhar pela vida. Então aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, definindo que não tinha ninguém ali que estava sem pecados neste propósito, nessa educação. Então ele devolve, porque eles insistiam na fala de acusação, tentando-o, sem querer resolver, ele faz a devolução essencial, abre um ponto de reflexão novo, e imediatamente inclina-se novamente, e continuava a escrever na terra. Mas agora não é possível, porque lá eles estavam, a partir do olhar deles, da crença dogmática,
rígida deles no aferir de uma cena. Agora, com essa nova outra proposta, eles vão ter que olhar a cena com um novo olhar. Uma devolução pontual, correta, feita pelo psicoterapeuta luminoso, ela atinge a intimidade consciencial daquele que autoacusa-se, que acusa, e abre a possibilidade da saída, da cura, da renovação, que vai se fazer ao longo do tempo para cada qual. São pontos, são possibilidades. Por isso é que na relação Deus ajuda a criatura através da outra criatura, na relação eu-tu. Ele inclinou para deixar agora uma reflexão naqueles que acusavam, mas com um paradigma diferente, com o olhar dele, com o olhar crístico. O olhar rígido falava assim, o olhar crístico apontou um outro horizonte, que eles perguntaram, tu que dizes? Né? E ele, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. As modernas traduções estão trazendo essa expressão, redarguidos na consciência. Algumas outras só falam do quando ouviram, não tem o redarguidos da consciência. Essa tradução não é a do Haroldo, nós estamos usando a tradução do João Ferreira de Almeida, tá? Nós não usamos a do Haroldo aqui. Quando ouviram isto, olha, depois do esvaziamento pela fala, do excesso de fala acusatória, eles abriram um componente na mente, na consciência, que puderam ser fecundados pela verticalização do Cristo, na essencialidade. Então veja o que está acontecendo com esse grupamento, né? Com esse aspecto desse povo. E quando ouviram isto, redarguidos na consciência, voltaram para eles próprios. Saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Por que é que será que começou pelos mais velhos? Quando é mais novo, pecou pouco, não é mesmo? Mais velho, pecou muito. A didática do Evangelho, apresentando as equações, às vezes a gente não vai, mas às vezes vai na cigana, a cigana lê a mão e fala assim, você teve 4 vidas na Terra, essa é a última. E a gente acredita, né? Só na Terra, gente, os capelinos que chegaram aqui há 40 mil anos, tem mais de 1000 vidas. Então, não tem esse negócio de uma encarnação só não, viu? A multidão de vidas, o homem aqui na Terra, o pensamento contínuo, tem 200 mil anos. Então, é encarnação que não acaba mais, não é? Então, nós podemos ficar tranquilos, ainda teremos muitas, se não for aqui na Terra, vai ser no outro planeta. Já estamos velhos, né? A nossa intimidade não é cronológica, não. É espiritual. Os mais velhos até os últimos. Cada um, quando sentiu o impacto da verdade em si próprios, saíram um a um. As pedras foram caindo no chão e cada qual saiu. Pode ser que Jesus tenha escrito assim, Benjamim pensou consigo quando descobriu o ato dela. Por que não foi comigo? Porque se fosse comigo podia, né? Com o outro é que não pode. Josué talvez tenha pensado assim, ô gente, por que se eu sabia que isso ia acontecer com ela, por que eu não fui lá e quis fazer também, não é? Ah, mas aí o outro falou assim, nossa, mas eu fiz isso com... O outro pensou, e Jesus devia estar escrevendo na areia a atuação de cada qual. Provavelmente ele não escreveu isso. Mas quando nós começamos a refletir no problema da queda do outro, com a reflexão que eu só percebo a dimensão da queda do outro com aquela intensidade porque ela está íncita em mim, aí eu começo a abrir aquilo que eu fiz também naquele mesmo processo. Porque se eu não tiver o mesmo erro daquela pessoa, ao olhar aquela cena, ela não tem a ressonância. Deu ideia? Uma ressonância íntima sobre uma cena qualquer,
ela fala daquilo que está em mim, o que eu vejo de mim no outro. É um mecanismo onde eu vejo no outro. Por isso que eu não apaixono pelo outro, eu apaixono por mim mesmo, projetado nele. Pelo meu pai e pela minha mãe. Eu olho nela e falo assim, olha, mamãe novinha, gente, olha que maravilha. Aí apaixono. Aí vai saindo, depois de uns dias, depois de um quilo de sal, eu não vejo muito mamãe ali, né? O ponto da mamãe é desse tamanhozinho. E o da não mamãe é muito maior, aí você já viu, né? São essas cenas, não é? Eu apaixono por mim mesmo, sempre é o Narciso, apaixonando por si próprio, no seu reflexo na água. Oh, meu Deus! Então, olha lá, começaram a sair. Novamente endireitou-se Jesus. Agora ele está num outro momento. Agora os acusadores saíram. Agora retirou aquela sujeira, a sujidade nas falas, que ficamos acusando alguém, querendo que alguém resolva o problema, querendo que alguém faça por nós o que devemos fazer. Tirando isso, tirando todo esse processo psicológico de fuga, mecanismo de defesa, ele endireitou-se, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, foi ao ponto fundamental, essencial, ao ponto causal, ao ponto real do processo, retirando toda a sujidade, exterioridades que não vem ao caso, não vale a pena, não é ali, é perda de tempo trabalhar naquele aspecto, trabalhando aquilo que é o essencial, o real do momento, disse a mulher, ao sentimento, à concepção feminina em cada qual, aquele ponto geratriz que concebe uma ideia, que capta a partir de si própria, na reflexão com a vida, um projeto. Mulher, onde estão os teus acusadores? Depois da fala, exonerou? Ninguém te condenou? Todo mundo lá tinha problema também? Todos na intimidade têm problema? Todas as vidas? A gente fica muito preocupado com o fim do planeta e a gente esquece que o negócio é fim de mundo. E Allan Kardec nos ensina que é mundo de expiação, mundo de prova, mundo de regeneração. Em que mundo nós habitamos? Quais mundos nós habitamos? Não é planeta, não. Planeta é um só. Não é o planeta que vai acabar, não vai acabar o mundo. O mundo da cobiça, o mundo da inveja, o mundo do ciúme, o mundo da tristeza, da depressão, o mundo da chantagem. Qual mundo, não é? Cadê? Ninguém te condenou? Qual mundo que você está agora? E aí essa mulher que então estava muda, até então ela estava em pé, no meio, ponto de referência, recebendo acusações, e agora ninguém é acusado, ela disse, ninguém, Senhor. Simplesmente, ninguém, Senhor. Encontra o registro em si para uma nova possibilidade. Não tem mais acusação. Tem abertura para um novo agir, para um novo fazer. Todos nós que saímos do paraíso e viemos para a terra, na sequência psicológica de Adão e Eva, de Caim e Abel, somos daqueles que ferimos a lei. Mas todos nós que estamos em contato com o Cristo divino, que somos uma nova criatura, estamos agora podendo fazer essa reflexão e dizer assim, ninguém, Senhor. E ele que era o puro, que estava sem pecado, disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O feminino concebe, o masculino opera. O feminino acata a indução dos registros. O masculino opera a partir dessa indução. Agora, com o Cristo, esta ação vai ser mediada pela vontade, que é diferente do desejo, conforme lá o Pensamento e Vida, né, no capítulo 2. Todos os registros que chegam precisam passar pelo crivo. E o crivo vai dizer da conveniência. Porque no dizer do apóstolo, todas as coisas são lícitas.
Todas. Porém, para aquele que emerge da vida, da multidão, para aquele que destaca, ele não olha se a coisa é lícita ou não, porque todas são lícitas. Ele afere pela conveniência da coisa, se ela convém. Então o nosso problema agora não é falar assim, não, tudo pode. Tudo pode. Porém, para quem desperta a consciência espiritual, o lícito transforma em aferição se convém ou não. Nem todas as coisas convêm, porque a porta estreita faz-nos deixar muitas coisas para trás, para avançarmos naquilo que define a essencialidade. E que na história de Marta e Maria, as muitas coisas geram fadiga e ansiedade. Mas uma única coisa é necessária. E esta única coisa necessária é a boa parte. Então nós aos poucos vamos tirando todos os excessos de coisas para encontrar aquela questão essencial, aquele ponto fundamental, e com ele ultrapassar a porta estreita para atingir, como diria o apóstolo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, atingi esse ponto fundamental da fé, fidelidade. A fé que entrega ao Criador, ou a criatura entrega ao eu sou, o ego humano se entrega, já não é mais o dono, ele é operário, se entrega ao eu real e diz a ele, no grande feminino saudável curador da vida, eis aqui a escrava, cumpra-se a vontade do Senhor. Maria representa aquele feminino puro que verticalizou na concepção profunda do eu sou, santamente, e permitiu que a vontade do Criador perpassasse por ela e se expressasse em Emanuel, Deus conosco, no Filho Redentor. Então veja, a mulher adúltera, ela concebe negativamente e gera um fruto de culpas, de remorsos, de acusações, de conflitos. Eva concebe negativamente das induções instintivas dos seus registros antigos. Afeta a razão, há uma queda e expulsão e gera Caim, assassino. Crises conscienciais, conflitos. Maria redime o feminino no planeta, no grande mundo interno de cada qual de nós, porque ela concebe, porque ela é mãe da humanidade. Metáfora, não é? Para além do Espírito Maria de Nazaré, a metáfora, o grande arquétipo da mãe, que capta uma indução superior, vai, opera, não peques mais, ou seja, a partir do movimento agora, o registro do sentimento chega, a aferição consciencial, conforme a lei, define, e ao aferir o crivo, não da licitude, mas do que convém, opera, e nessa nova operação, uma nova criatura não mais a criatura que vive pelo ego, já não sou mais eu, quem vive, disse o apóstolo, é Cristo, o eu sou, Cristo que vive em mim. Nesse novo plano de operação vertical da saúde, ele e ela estão de pés, os dois, o Cristo interno e o ânima que capta para transcender das sombras,
e operar na luz, fazendo o grande dia do Senhor, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia da renovação. Nos judeus seria o dia do Yom Kippur, que define um plano novo. Nós todos estamos sendo chamados pela própria consciência para verticalizarmos nesse novo movimento, em espírito e em verdade. Não mais pela indução ancestral do input antigo, mas pela nova fecundação de revelação que vem de fora e que nos convida para este novo. Conduzidos pelo Cristo de Deus, que fecunda o Cristo interno, que coordena as rigidezes dos escribas e dos fariseus, que aponta a nova diretriz ao feminino e que dissolve as sombras pela verdade. Nós todos, absolutamente todos, precisamos enveredar e envidar os esforços nas veredas novas, endireitadas, para atingir aquilo que compete à humanidade, a partir de nós: o homem novo, o filho do homem, o homem que regenera e que fica regenerado, o homem que renova e constrói a felicidade. Esse momento é singular no planeta. O momento da transição que vivemos, das expiações e provas de ontem, da regeneração que se anuncia e do mundo feliz que virá, abre para nós agora essa verdade. A mulher adúltera, que apanhada nesse plano, renovou-se e começou um movimento novo, ela representa o arquétipo de toda a nossa renovação, porque André Luiz afirma que esse plano da intimidade do coração, o afetivo, o sexual, é o último ponto que nós vamos resolver no planeta. É o ponto mais complexo, porque ele está atendendo ao maior dos instintos, o instinto de conservação da espécie. E ele foi conspurcado ao longo dos milênios, mas que agora nós estamos aprendendo com muitas dores a reordená-lo numa nova expressão, fazer com que ele se cumpra em forma luminosa, em forma de fecundação santa, de concepção e operação com Gabriel, o homem de Deus, com a expressão superior luminosa. Nada dos conflitos de culpa acusando o passado, mas tudo de aproveitar daquilo que é resíduo antigo para fecundar o terreno novo. Quando nós vemos um produto chamado orgânico, esse produto, no plantio dele, foi adubado com resíduo orgânico de vaca. Aquilo que não prestava mais para a vaca, residual jogado fora, tornou-se elemento fecundador, adubo, para produzir uma substância, um vegetal saudável. Então antes ainda, as folhas que caem de uma árvore e que no solo apodrecem e morrem, elas integram novamente com a terra e tornam-se em seiva, que são captadas pela raiz, gerando uma nova fecundação, fazendo a árvore crescer. Então todas as coisas mortas do nosso ontem, todos os resíduos do nosso ontem, que já não servem mais, devem constituir-se em adubo orgânico, psicológico, para garantir a nutrição do novo ser que se projeta na vida e que se constrói, crescendo para Deus na verticalização superior, na iluminação espiritual, na nutrição psicológica, na cura de todas as feridas.
todas as feridas cicatrizam-se, se as deixamos cicatrizar. Que esse movimento nosso do encontro, grande encontro com o psicoterapeuta das nossas almas, possa ser verdadeiramente, na profundidade de uma nova expressão luminosa, de cura, de saúde e de vida. Quero agradecer a atenção de vocês, a paciência com a nossa fala, pedir a Jesus que abençoe cada um na jornada redentora de renovação, de crescimento, e que sejamos capazes, verdadeiramente, de fecundar o planeta com a nova expressão nossa, para atingir a todos. Muita paz e muito obrigado. Devolvemos a palavra ao nosso Ricardo. Deus abençoe cada um.